Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente recorrente no consultório. Os pacientes nos questionam sobre enformigamento nos membros superiores, nos braços, nas pernas ou em ambos. Vamos discutir, vamos orientar, vamos dar alguns esclarecimentos que serão, acho que, extremamente válidos, ok? Não se esqueça, siga nossos canais, se inscreva e compartilhe, dando um ok, um gostei ou um não gostei. Quando os pacientes chegam no nosso consultório com a queixa do enformigamento, algumas perguntas na anamnese são extremamente importantes. Primeira pergunta: há quanto tempo o paciente tem esse tipo de sintoma? É algo que aparece de vez em quando? É algo contínuo? Ou isso está ocorrendo algumas semanas, meses e às vezes anos? Acomete o membro superior, somente o membro superior, os braços, o antebraço e as mãos? Ou acomete também os membros inferiores, as pernas? E tem uma característica muito importante: se esse enformigamento ele acomete distalmente, chama-se até de um enformigamento em luva, como se pegasse todos os dedos, ou um enformigamento em meia ou em bota, quando pega o pé por inteiro. Essa é uma diferenciação extremamente importante de algumas alterações como as neuropatias periféricas. Também é extremamente importante que seja questionado em relação a partes do braço, das mãos ou das pernas, aonde acomete, aonde se tem esse enformigamento. É pegando apenas alguns dedos, em alguma região, porque se for bem segmentado, nós temos condições de, inclusive com um bom exame físico, que nós falaremos a seguir, distinguirmos se isto advém de algum segmento específico de algum nervo, seja do plexo braquial, da cervical, ou o plexo lombar e o plexo ciático, que acomete, que inerva os nossos membros inferiores. Então esse detalhe é extremamente importante e ser muito bem descrito e analisado. Não podemos esquecer de perguntar ao paciente em relação ao decúbito, ou seja, esses enformigamentos ocorrem quando você está deitado à noite, quando você está sentado no seu trabalho. Esse enformigamento ocorre ao você caminhar, e ao caminhar esse enformigamento, por exemplo, nos membros inferiores, piora com a distância que você caminha. Então são questões, são perguntas extremamente importantes para se ter uma ideia se existe, se poderá estar existindo algum comprometimento neural ou algum problema vascular, algum problema do retorno venoso, de algum problema de suporte de sangue para esse membro que possa estar sendo afetado. Algumas alterações metabólicas, como o diabetes e alterações de tireoide, não podem ser esquecidas em nenhuma hipótese em pacientes com queixas de enformigamento. Ou seja, o paciente diabético, o paciente com alterações de tireoide devem ser muito bem analisados também nesse sentido. Outro detalhe que é muito importante é pacientes que tomam medicamentos de uso contínuo, certo? Algumas medicações preventivas para o colesterol, as histaminas, as estatinas, são extremamente importantes serem questionadas porque podem causar algum sintoma compatível com mialgia que possa confundir com esse enformigamento. E um detalhe extremamente importante: saber se o paciente está ou não fazendo algum tratamento com quimioterápico. Algumas medicações quimioterápicas cursam ou apresentam como efeito colateral o enformigamento nos membros superior ou inferior. Realizado todas essas perguntas, essa fase inicial da anamnese, nós vamos partir então para o exame físico. O exame físico, como todo exame físico, nós começamos com uma inspeção, ou seja, deve ser olhado o membro afetado. Esse membro, ele tem uma coloração diferente? Ele é mais avermelhado ou ele é meio roxo, assim, aquele sinal onde não tem uma boa circulação? Roxo, às vezes, o membro meio
esbranquiçado, por exemplo, são detalhes muito importantes nesse sentido. Está inchado, os pés ou as mãos estão inchadas, há uma aparência que a gente diz brilhante dessa pele, ela está uma pele mais seca ou mais úmida, são outros fatores de extrema importância para serem analisados. Nos membros inferiores, a presença de varizes, há uma concomitância com varizes externas que se consiga visualizar de maneira fácil. Então são detalhes na inspeção que não podem deixar de ser bem avaliados. Na sequência do exame físico, vamos partir para a palpação. Então ali você sente a temperatura da pele. Como é que está essa pele? Ela está sudoreica, ou seja, úmida, ela está seca, ela está mais aquecida, ela está bastante aquecida ou fria. São detalhes que você deve sempre ser muito bem avaliado. Junto a isso, fundamental é fazermos a palpação dos pulsos, seja nos membros superiores ou nos membros inferiores. Todo o exame físico com esse tipo de queixa, os pulsos devem ser corretamente palpados. Podemos também, adiantando, fazer algumas manobras um pouco mais específicas para se ter um diagnóstico diferencial. Por exemplo, num paciente que se queixa de um enformigamento nas mãos, um enformigamento noturno, você já pode pensar em alguma coisa como síndrome do túnel do carpo, onde você já aproveita e já faz determinadas manobras para se ter uma ideia sobre se há algum comprometimento neural, nesse caso, o nervo mediano, que se tenha uma positividade nesse tipo de exame. Ainda em termos de palpação, nós vamos fazer os reflexos. E aí você analisa as raízes, porque para cada reflexo, nós temos 3 reflexos básicos, né? O bíceps, o estilo radial e o tríceps, sempre devem ser analisados. E no membro inferior, o reflexo patelar, no joelho, e o reflexo aquileu, não podemos deixar de examinar. Aí vamos partir para os exames mais objetivos, que são os exames com força motora, para se ter a ideia da integridade neurológica de cada grupo muscular. E aí é um aspecto específico para cada raiz, certo? Que vai desde C5 com a contração do bíceps, da extensão do punho com a extensão do cotovelo, bem como também os membros inferiores, desde o exame para se ver a integridade do músculo, por exemplo, o músculo psoas, o quadríceps, o tibial anterior, o extensor longo do dedão, do hálux, o flexor plantar, são músculos que se avalia a força desses músculos para se ter uma ideia se o comprometimento é especificamente de alguma raiz ou é algo sistêmico. E aí vamos partir para os exames mais finos, que são os exames sensitivos, seja superficial ou profundo. No superficial, nós fazemos essas manobras, esses exames que estão em cima com o pincelzinho, e no profundo nós fazemos os exames mais específicos, como por exemplo o exame do diapasão. Quando se conclui toda a anamnese, todas as perguntas e um exame físico, vamos ver a necessidade de algum exame complementar, que poderá passar desde um raio-x, que é o exame inicial, de um segmento, seja da coluna cervical, da coluna lombar, um exame gráfico, né, que para você ter essa ideia se há algum tipo de alteração mais degenerativa, dependendo da idade do paciente. Sempre é importante se começar com uma radiografia simples, no caso da coluna cervical, torácica e ou a lombar, né, dependendo do acometimento. Um passo mais adiante, dependendo do que seja encontrado, seja visto no raio-x, podemos partir para uma tomografia excepcional e a ressonância magnética, que é um exame mais comum nesse tipo de situação. Como uma ferramenta, duas ferramentas extremamente úteis no diferencial de determinadas neuropatias. Você pode acrescentar
a solicitação, um exame de termografia que poderá nos dar detalhes importantes em relação a que tipo de comprometimento que possa estar ocorrendo, se é vascular, se é neuropático, e com uma maior exatidão para a avaliação do sistema dos nervos, basicamente, é solicitado uma eletroneuromiografia para se ter uma conclusão. Excepcionalmente, você com esses exames, você não consegue fechar objetivamente o diagnóstico. Fechado o diagnóstico, você vai ter um diferencial, basicamente. Se o tratamento é um tratamento clínico, medicamentoso, com todas as medicações para o sistema nervoso, seja periférico, seja central, ou se é uma situação com uma vasculopatia, algumas medicações que possam agir nesse sentido. Ou se vamos tratar de outra maneira, com medidas intervencionistas, como por exemplo determinados tipos de bloqueios regionais, bloqueios parestésicos, dependendo do diagnóstico exato que deverá ser realizado. E em situações mais extremas, situações onde você descartou todos os tipos de tratamento, seja clínico, seja intervencionista, se tem indicação para algum tipo de tratamento cirúrgico. Por exemplo, nas situações vasculares, fazer a desobstrução do sistema arterial que está nutrindo ou o retorno venoso, e se for no sistema por algum fator compressivo importante de estrutura neural, essa descompressão que poderá ser feita de maneira cirúrgica. Com tudo isso, nós temos amplas condições de poder tratar, primeiro diagnosticar e poder tratar de maneira eficiente essas queixas. Veja bem, como é importante ser feita uma consulta com tempo, é uma consulta que demanda um grau de experiência do profissional que está fazendo, que está conduzindo esse parecer, e que isto terá uma chance de sucesso muito maior para o seu tratamento.